Acordar cada dia em um lugar diferente não precisa custar uma fortuna. O segredo da nossa liberdade está nos detalhes. Desde a escolha do mercado até a forma como a gente paga as nossas contas na estrada. A gente encontrou um valor ideal para viver viajando e nesse vídeo a gente vai te mostrar que com estratégia e economia diária, essa vida pode ser muito mais acessível do que você imagina. Vida de motorhome requer muito planejamento financeiro. A gente já viu muita gente sair por aí sem R$1 no bolso e com aquela ilusão, aquela utopia de pensar assim, não, vou vender tudo, vou sair para viajar sem R$1 no bolso. Na estrada eu dou um jeito de trabalhar, a internet vai dar sempre 100% certo, então eu vou fazer que as coisas funcionem para mim. Gente, as coisas não são assim, tá? Numa cidade, às vezes as pessoas têm dificuldade de vender suas próprias coisas, têm dificuldade de juntar dinheiro, na estrada não é diferente. A gente já tentou YouTube, a gente já tentou Instagram, a gente já vendeu pulseirinha por aí e tudo ajuda, nada resolve a vida. Sabe quanto a gente considera ideal para um casal viver no motorhome? R$5.000 por mês, R$2.500 por pessoa. Depois de ter tentado viajar com R$3.500 por mês para salvar bastante as nossas economias, a gente chegou à conclusão de que esses R$5.000 para um casal viver bem na estrada é mais do que suficiente. Porque, na verdade, a vida de estrada ela pede muito mais tempo, muito mais tranquilidade do que dinheiro. Mas também não ter dinheiro e estar num lugar maravilhoso para tu poder desfrutar de boas comidas que tem ali no lugar, para tu poder desfrutar eventualmente de um passeio, também é bastante importante. Então o nosso meio termo foi em torno de R$5.000, ou seja, $1.000 por mês é suficiente para um casal viver bem. Esses R$5.000 nos possibilita fazer muita coisa. Tem muita estrada gratuita e linda demais, tem muita comida típica por aí, super baratinha, que dá para aproveitar muito. E claro que às vezes a gente encontra assim uns passeios bem bonitos e bem caros por aí, que a gente já acostumou a não ir também e faz parte da nossa vida. Inclusive, tem dias que a gente economiza num dia para poder gastar num outro dia, porque a gente ficou com vontade de fazer algum passeio, né? Então, na verdade, viver num motorhome com R$5.000 é ter possibilidade de desfrutar de vários programas, fazer inúmeras coisas, mas sempre mantendo a consciência financeira, não é? Ah, se eu sei. Uma das maiores dificuldades quando a gente se propõe a viver com menos do que a gente estava acostumado, quando a gente faz uma reformulação na nossa vida em termos financeiros, é saber aonde que pode ir cada parte do teu dinheiro. E justamente em função disso, a gente acabou desenvolvendo uma maneira de distribuir o nosso dinheiro para que a gente chegue no último dia do mês ainda com dinheiro na carteira. A gente resolveu dividir o nosso dinheiro em categorias. E são elas: diesel, lavanderia, pedágios, diárias, gastos fixos e alguns extras. Essa divisão por categorias nos permite utilizar o dinheiro conforme o que a gente tem de dinheiro, não com o que a gente presume que tem. Então, assim, a partir do momento que a gente definiu um valor que a gente vai ter para usar, por exemplo, para diesel, que costumeiramente a gente usa R$1.000 para diesel, acabou os R$1.000, a gente não coloca mais, fica bem quietinho em alguma cidade, aproveitando o local. Porque se a gente começar a só desembolsar para colocar mais dinheiro em cada categoria, acaba que a gente perde as rédeas da situação e o dinheiro que era para ser econômico e bem cuidado acaba perdendo o nosso foco e gastando muito mais do que a gente gostaria. Até porque gastar é muito mais fácil do que economizar. Esses R$1.000 a gente controla todo mês, então a gente chega ali pelo dia 10 e a gente pensa assim, temos tanto, já rodamos pouco ou bastante? E assim a gente vai controlando durante o mês também. Raramente a gente chega no dia 25, por exemplo, e não anda na última semana porque já acabou. A gente está sempre controlando. A gente vê isso durante o mês, é bem importante também. Na categoria diárias, a gente estabeleceu um valor que é de R$80 por dia, para a gente
para alimentação, para passeios e gastos em geral. Então, por exemplo, se a gente resolve fazer uma compra maior no supermercado, as nossas diárias vão lá embaixo. E aí a gente tem que economizar de novo para essa diária voltar a se estabelecer para a gente ter o dinheiro de novo. A gente não deixa chegar lá no final do mês também e fazer conta. Ah, como é que tá a nossa diária? Todo dia a gente sabe como é que tá. Tá atrasado? Tá normal porque a gente fez a compra no supermercado. Tá sobrando? Podemos gastar um pouquinho a mais. E assim a gente vai indo. Eventualmente, sobra dinheiro de alguma categoria, porque ou a gente não usou, como por exemplo um pedágio, que a gente não passou por pedágios, e aí a gente aproveita esse dinheiro no final do mês e só no final do mês para se dar um luxo, por exemplo, ir num restaurante, comer uma pizza, fazer um passeio diferente. Assim a gente consegue sempre manter a linha em termos econômicos. Até hoje, em 2 anos viajando, em quase 2 anos viajando, nenhum mês a gente furou a bolha de economia que a gente se propôs a fazer. Na categoria gastos fixos tem um tema bem importante que a gente considera pra caramba com o nosso dinheiro. Tem muita gente que acha que é imprescindível viajar com Starlink. Até hoje, em 2 anos, a gente não tem. A gente está sempre conversando sobre isso, mas hoje em dia a gente tem internet da Claro, que funciona muito bem. Claro que funciona menos que a Starlink. Claro que é mais barato que a Starlink. E a gente tem lugares que a gente vai que não pega internet, que tu vive tua vida mesmo, sem o sinal. Só que a gente encontra muitas pessoas por aí que dizem assim, nossa, como é que vocês ainda vivem sem Starlink? Gente, não precisa ir na onda de todo mundo, faz do teu jeito, dá certo. E para nós o segredo para fazer dar certo é todos os dias se manter dentro do nosso plano. A gente escuta muita gente por aí fazer a conta no final do mês e dizer, esse mês deu tanto, mês passado deu tanto. O nosso mês sempre dá os 5 mil que a gente se propôs a gastar, porque é igual como se a gente tivesse uma vida comum. Se tu ganha um salário, tu pode gastar aquele salário. Então a gente vive mais ou menos assim, sem nenhuma surpresa no final do mês que pode atrapalhar todos os nossos planos. Geralmente quando o nosso dia acaba, a Dé senta nesse sofazinho aqui atrás, pega a nossa bolsinha do dinheiro e eu já olho pra ela e ela me diz assim, vou refazer as contas do nosso mês pra ver como é que tá. Eu adoro essa organização dela. Isso, não é todos os dias, é quase todos os dias, né? Nesses quase 2 anos que a gente está viajando, a gente já cruzou com um monte de gente que mora na estrada e de gente que está a passeio. E eu e o Seve, a gente conversa muito sobre economia na estrada. E eu acho que as pessoas não sabem fazer conta quando se trata de gastar o dinheiro na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, porque elas simplesmente usam cartões globais achando que estão fazendo uma grande coisa. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora. Se eu te contar, se tu souber fazer conta, botar tudo na ponta do lápis, existe uma diferença de 7% entre os métodos de pagamento que tu vai utilizar? Eu acho que as pessoas elas são muito influenciáveis, a gente também é em algumas partes da nossa vida, mas não é porque algum influencer te diz que tu tem que usar um cartão X para ganhar dinheiro, é que tu não vai fazer as tuas contas e descobrir se ele realmente é o cartão mais efetivo. Aqui em casa, a gente faz a comparação entre 4 métodos de pagamento, que é o cartão da Wise, o cartão da Nomad, o cartão do Intercrédito ou débito e também o Western Union, principalmente quando a gente está na Argentina, obviamente. E existe uma diferença de taxas absurda, de até 7% de diferença dos valores entre o que é cobrado de um para outro. E quando a gente fala em 7%, do valor que a gente se dispõe a gastar, que são 5 mil, 7% representa R$350. E em um ano, R$350 se transformam em R$4.200. Então não é uma economia pequena, pelo menos não para nós, porque em um ano é quase um mês inteiro de viagem. Então eu vou ensinar vocês a fazer essa conta para vocês abrirem um pouquinho a cabeça e não ser só pessoas que vão atrás de comentários de grandes influências que estão ganhando dinheiro para falar que aquele é o melhor método de pagamento. Eu quero que vocês saibam pensar pela cabeça de vocês, assim como a gente também pensa pela nossa e consegue fazer as nossas economias.
E só para vocês terem uma ideia, que eu não tô falando alguma coisa que surgiu na minha cabeça, eu comparei a conta do Inter, Nômade, Wise e Western Union para ver qual que valia mais a pena. E essa diferença entre a maior cotação e a menor cotação, que é de 20 pesos, que não dá para comprar nada quando tu tá na Argentina, e parece assim irrisório esse valor, ele chega a bater esse 7% que eu falei antes. Mas esse 7% a gente só encontra quando vai lá fazer essa conta que eu tô mostrando para vocês. Porque as casas de câmbio, esses bancos, esses lugares que trocam o dinheiro, eles te falam um preço, só que se tu não fizer a conta, o preço final que chega para ti é diferente do que eles anunciam. Porque nesse meio termo tem o IOF, que é o imposto que todo brasileiro paga, e mais o spread, que é o dinheiro que eles ganham para fazer essa transação. E isso varia entre 0, teoricamente, a 7%. E por isso que a gente tem que estar super ligado nessa conta para conseguir ter uma boa economia quando vai trocar o dinheiro. Estamos indo viajar, mas a gente, para fazer um Western Union, tem que ir lá na casa de câmbio, na agência que tem o dinheiro, pegar a fila, ficar esperando no Wise, é só passar o cartão de crédito. Na Nômade, no Inter, qualquer um deles. A gente já teve que chegar numa cidade e não tinha dinheiro de Western Union, só tinha que chegar amanhã, esperar o dinheiro entrar para receber. A gente fez um mate, sentou na porta, avisou a pessoa, funcionário, disse: queremos o Western Union, somos os primeiros da fila, ok? E ele disse: se vocês ficarem sentados aí, a hora que eu tiver o dinheiro, a gente faz a transação. E assim a gente economizou 7% do mês. E ainda tomou mate. Bem tranquilo, vendo o movimento da cidade. Tem alguém muito querendo fazer a transferência bancária. O correio ainda não abriu e ela sentou na porta tomando um leite. Hoje eu quero essa transferência, não vai dar errado o dinheiro do mês. Então, a dica que eu posso te dar para ser a melhor forma de fazer essa conta e saber quanto realmente está valendo a pena em termos de cotação é fazer uma simulação. E às vezes a simulação requer fazer uma compra. E aí a sugestão é tu usar a menor compra possível para chegar no teu valor final. Eu abri o meu aplicativo da Wise, tá? E só para vocês terem uma noção como é a questão de cotação, tá? Eu vou adicionar saldo argentino, tá? Então, eu vou converter a minha moeda. Eu vou passar de reais para pesos argentinos. Eu tenho 10 reais ali, tá? Então, eu vou botar 10 reais. E ele me diz que eu vou fazer essa conversão, tá? E aí, eu vou fazer a revisão. Teoricamente, ele me diz que a minha taxa de câmbio é de 271,94, tá? Mas, se eu for, e o que eu vou receber é 259,03, então eu vou escrever aqui, 259,03 e vou dividir por 10 reais. A minha taxa final, ela fica em 255,90, diferente desses 271, que é o que eles dizem que é a taxa de câmbio. Então, assim, é muito importante chegar ao final da transação para saber realmente qual é o valor efetivo do teu câmbio. Porque na maioria das vezes os bancos eles colocam os valores comerciais, mas comercial é um número que todo mundo usa. Mas como todo mundo vai ganhar em cima desse número, tu tem que ir atrás do valor efetivo total, que é o valor que vai chegar na tua conta. Eu tenho certeza que se teu chefe chegar para ti e dizer assim, ó, a partir desse mês 7% de aumento do teu salário, tu ia ficar bem contente, né? É a mesma coisa viver no motorhome. Voltou rico? Tudo certo. 1 milhão de pesos. Ô, louco! Hoje a gente tá indo na feira. É dia de feira, terça-feira, quarta-feira. Não importa, feira, para buscar os produtos mais baratos. Porque A gente já percebeu que o mercado aqui e a feira tem uma diferença enorme. Tem muito produtor rural, então vamos direto lá na fonte, no barato. Sem carimbo, né? A última vez que a gente veio, a gente comprou um guisadinho sem procedência, mas tava uma delícia. Queijo de cabra também, não tem inspeção, sem procedência. É o pessoal que mora ali na montanha, mata o bichinho e vem vender aqui. Mas eu quero dizer que eu confio em quem faz. E assim, ó, eu confio muito. E o preço do guisado, por exemplo, é quase metade, né?
É metade. É metade, é metade. Metade do valor. Vamos mostrar pra vocês. Ó, as diárias. Bem contadinhas, ó. Batata. Pega a diária aqui, não gasta mais que a diária. Sim, dale. A gente acabou de comprar um monte de verdura e fruta, deu R$25. Você percebeu a quantidade? Deixa eu mostrar aqui. Essa bolsa aqui tá super cheia de comida. Super linda, né? Super linda, deu R$25. E a carne, como a gente tinha dito antes, encontramos a moça da carne que estava perdida por aí. E ó, o guisadinho. Por R$32. E eles chamam de carne criocha, né? Criocha. Porque não é de açougue, né? Que mataram ontem. Ela mata um boi por dia, né? Isso eu achei impressionante. Eu disse que vocês matam um novilho por dia. Ela disse, sim, matamos e venham cá vender. Que lindo, né? Debrinha andava reclamando que aqui na Argentina a gente está comendo muita carne de gado. Porque a gente acaba entrando na tradição deles de comer muito mais gado e pouco frango. Aí na ida do supermercado hoje ela me disse, vamos ver o frango. E o preço do frango é caro aqui. Mas tem uma dica legal para quem viaja pela Argentina e quer economizar. Frango inteiro. Compramos um frango inteiro e agora eu estou desossando ele aqui. Tá saindo coxa sobre coxa, asinha, peito e uma carcaça para sopa. É o jeito mais fácil de comer frango. Tá bem bonito, tá bem bonito. A gente acabou de sair do posto de combustível e conseguiu achar um diesel S10 por menos de R$7. Enchemos o tanque. Já começa a nossa economia por aí. Tem outros postos cobrando até 8. Então achou o posto, encheu o tanque. Agora a gente estava passando por uma senhora vendendo ovo. Tava quase 50 centavos o ovo. A diferença também é enorme para o supermercado. Ontem era quase o dobro que isso os ovos. Então, aproveitando, sempre de olho nas promoções para garantir o melhor preço na viagem. Eu acho que é importante entender no lugar que tu mora como que as pessoas vivem da maneira mais barata. E não, o ovo, por exemplo, não se compra no supermercado. O supermercado é só para uma urgência que tu não tem. Tu tá na rua, sempre vai ter gente vendendo ovo por um preço muito mais barato que no mercado. Então tem que se ligar nessas coisas assim que tu chega numa cidade nova. Ou num país novo. Paradinho no Carrefour agora, né, Dé? Passear no supermercado é sempre uma delícia. Teu cabelo tá com uma ondinha bem bonita, do jeito que tu gosta. Viu? E a gente veio pra cá também porque a gente ganhou um cupom. A gente faz o cadastro para as compras ficar mais barata. Olhou o aplicativo, tem um cupom de R$120 se você gastar 240. Já pensou? Tamo indo ali, né? Mas a gente só vai comprar se funcionar o cupom. Então a gente vai chegar e mostrar, o cupom tá válido mesmo. Aí a gente vai. Tudo para economizar centavinho por centavinho nesse canal. Deu tudo certo com o nosso cupom, né? O cupom salvou a vida. Carrinho quase cheio por R$180. Metade do carrinho quase cheio. Não, mas vamos combinar. Tem carne, tem azeite de oliva, tem granola, só coisa chique. Deu muito bom. Dia completo por aqui hoje. Acabamos de trocar o gás por 16 mil pesos, que dá R$60. 16.500, então, sendo bem preciso. R$60 de 10 quilos, não de 13, que é como o brasileiro, né? Mas se a gente fizer a conta, proporcionalmente ainda tá um pouquinho mais barato que no Brasil o gás. Sim, mas se tu for atrás de achar o gás barato na Argentina, né? Isso. Porque o mesmo botijão tava custando 25 mil. De 16.500 para 25. Então, economizamos quase metade do que lá no centro, né? Nos afastamos do centro, viemos na embaçadora de gás e economizamos 9 mil. Cada centavo importa, gente. Quer viver de motorhome? Vai economizar. Existe uma diferença bem grande entre viver numa casa normal e viver num motorhome. Mas as duas têm pegadinhas para gastar o seu dinheiro. Por exemplo, vivendo no motorhome, tu pode economizar com água e com luz. Por outro lado, se tu for um pouco preguiçoso para escolher o lugar para dormir, tu vai sempre terminar num camping e gastar bastante dinheiro com isso. E aí volta a ideia da simplicidade de morar num motorhome. Quando a gente morava na cidade, tinha a nossa vida corrida, parecia que a gente precisava estar sempre se dando alguma recompensa, como por exemplo, o trabalho foi cansativo hoje, a gente precisa sair para jantar. A vida de motorhome, ela é tão simples, porque tu tem bastante tempo para dispor para ti, para tu aproveitar, para tu viver o dia, que tu chega
no final do dia, cansado e satisfeito com o que tu viveu. Tu não precisa te recompensar por aquele cansaço. Normalmente, o cansaço que tu vive no motorhome é porque tu fez alguma coisa que realmente tu estava muito disposto a fazer. E a simplicidade que a Dé falou agora tá aqui hoje, ó, nessa praça. A gente estacionou o carro do lado da delegacia de polícia, aqui do ladinho tem uma torneira. Nem sempre a torneira é a melhor possível, a gente às vezes precisa fazer alguma adaptação e tal, né? Mas então, tá seguro, tem água, tem uma pracinha com área verde tri bonita por aqui. Olha o motorhome lá no fundo, ó. Uma sombrinha para curtir o dia. Quem precisa de mais coisa? Um chimarrão? Mais nada. Ontem um casal de senhores parou aqui, deu oi e disse assim, a gente gostou daqui, mas tá indo pro camping. São opções, a gente economiza assim. Na vida de cidade a gente iria buscar uma praça dessas para um mate, hoje a gente mora numa praça dessas. Até agora, a gente só falou do dinheiro que a gente usa por mês para viver a nossa vida dentro de um motorhome. Mas tem uma coisa que ninguém te conta e que a gente aprendeu na estrada. É que além dos gastos mensais, que é para a gente sobreviver todo mês, tem o gasto anual, que é o que a gente precisa usar de dinheiro para manter a nossa casa em dia e não ter que ficar fazendo vídeo de perrengue de carro quebrado. E para a gente não cair nesses perrengues de carro quebrado, tanto que a gente vê por aí, a gente tem uma organização bem forte para isso também. A gente já trocou o pneu antes do previsto para deixar ele bem bonitão de novo. A concessionária manda a gente trocar óleo a cada 20 mil quilômetros, a gente troca a cada 10 para ter maior saúde do motor. A gente tem gastos também com o nosso IPVA. Então, esse somatório entre IPVA, troca de pneu e revisão do carro chega a dar R$9.000 por ano. É um valor significativo, mas ele está na ponta do nosso lápis também. Então, assim, gente, a questão financeira, ela não é só o dinheiro que tu gasta por mês, é toda uma vida que tu tem que programar para viver dentro do motorhome. Por isso que, mais uma vez, a gente acha que para conseguir idealizar esse sonho de largar uma vida que tu tinha comum num sistema de trabalho dentro de uma cidade e vir morar com independência dentro de um motorhome, o planejamento financeiro, ele é é a coisa mais importante para conseguir essa troca de vida. A gente saiu de casa planejando que nossas redes sociais fossem bombar muito mais cedo, que a gente fosse ganhar muito mais dinheiro, mas a gente sempre pensou nessa reserva antes, dar certo desse jeito. E nesses 2 anos de estrada tá dando muito certo. E pelo jeito vai seguir dando certo até quando a gente se propor a fazer dar certo, né? Então, se tu tá programando uma vida para viver num motorhome, agora tu já tem uma ideia de mais ou menos o que é possível viver com R$5.000. Mas se mesmo assim, tu ainda tem menos dinheiro e tá disposto a viver essa vida, coloca tudo no papel, vê se tu vai aguentar viver com menos, se a tua vida vai dar certo com menos, e se ela der, gente, assim, ó, consciência financeira e vem pra estrada. Não existe vida melhor, mais calma, mais tranquila do que viver numa casinha, conhecendo o mundo e aproveitando e desfrutando tudo que existe melhor dele. Então a gente se vê no vlog que vem, desejando que todo mundo possa realizar os sonhos de vocês, sempre com muito planejamento, assim como a gente está realizando o nosso. Um beijo, até o vlog que vem.